Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 15, que diz: A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Bom, é o segundo vídeo sobre esse verso, porque é um verso importante, porque está contrapondo a voz do ser humano com a voz de Deus. Isso ocorre, né, queridos? Infelizmente, muitas vezes nós temos a compreensão errada da vida em relação ao que Deus enxerga. E muitas vezes chamamos isso de religião e muitas vezes colocamos nisso o nosso fervor por Deus. O apóstolo Pedro, em nome da fidelidade que ele tem a Deus, está chamando algo de impuro em que Deus chamou puro. O ser humano ou a religião corrente diz, é impuro. E Deus está dizendo, é puro. Ah, mas eu faço isso em nome do meu amor por Deus, em nome do meu fervor por Deus. Tudo bem, meu irmão, mas você está procurando obedecer, mas está desobedecendo grotescamente. Como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, os judeus muitas vezes obedecem, mas sem entendimento. É um zelo sem entendimento. Está falhando terrivelmente em alguns pontos. E quando isso ocorre, Deus procura esclarecer, procura apontar, procura mostrar para a pessoa. Agora, cabe a nós não bloquearmos a voz de Deus. Nós não podemos chamar impuro ao que Deus purificou. Agora, o que isso significa, queridos? Nós vimos que Deus aceita as pessoas de todas as nações, sejam judeus, sejam gentios, mas isso vai além. Isso quer dizer que Deus também aceita todo tipo de pessoas, as pessoas complicadas, as pessoas difíceis, as pessoas com um passado tenebroso, mesmo os piores pecadores. Deus aceita. A pessoa pode ter um passado assim lastimável, cheio de pecado, cheio de violência, cheio de morte até, e Deus perdoa. Nós vimos isso aqui mesmo ao longo do livro de Atos, em que Deus salva até mesmo Saulo, que havia perseguido, apreendido, torturado pessoas que não faziam nada a não ser crer em Jesus. Ele chegou a dar voto de morte para Estevão, por exemplo, que foi o primeiro mártir cristão. Então, queridos, Deus ele quer salvar o perdido. Deus é o médico que quer curar o doente, ele não é o médico que, não, eu só quero os sãos. Como o próprio Jesus explica isso para os fariseus. Os fariseus só queriam estar no meio dos sãos, dos que têm saúde perfeita. E Jesus falou, não, eu vim, o médico serve para curar o doente. Ele não abandona o doente, ele restaura o doente. Deus quer resgatar quem está se afundando. Então Deus se interessa pelo pecador, pelo mal, pela pessoa horrível que está lá fora e às vezes o mundo inteiro despreza, ninguém quer, os santarrões especialmente não querem, pelo contrário, são os primeiros a jogar fora. Aquela mulher adúltera lá de João 8, que a gente vê a história, os fariseus querendo apedrejar a mulher, hoje não se apedreja fisicamente, mas se apedreja com a língua. Se destrói a reputação da pessoa, acaba com a pessoa, expulsa ela da igreja, não quer ela mais no convívio, a ignora, a isola, a separa, a despreza. Fala mal pelas costas, etc, etc. Aquele mesmo comportamento do fariseu. Jesus foi assim? Pelo contrário, Jesus salvou ela destes religiosos. Jesus demonstrando que não chame impuro ao que Deus purificou. Ah, mas aquela mulher não foi purificada, ela tinha acabado de ser pega no adultério. Mas será que aquele ato e você agindo com um ato de misericórdia não pode despertar a consciência dela para ela ver o tamanho do erro e ela abandonar aquilo de vez? Que foi o que aconteceu? Depois Jesus chegou até ela e disse, eu também não te acuso, vá e não peques mais. Não é para legitimar o pecado, mas para salvar o pecador. Deus é contra o pecado, mas não contra o pecador. Deus ama o pecador e quer restaurá-lo,
quer salvá-lo. Inclusive, existe uma história que esse capítulo de João 8 foi retirado de muitas cópias antigas das Escrituras, do livro de João. Muitos não continham esse capítulo, ou alguns jogavam para o fim do Evangelho de João, porque eles não gostavam da história, não gostavam do que Deus fez. Por quê? Porque Deus estava chamando puro o que a religiosidade chamava de impuro. E aí estavam preferindo a voz do homem do que a voz de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com isso, queridos, porque é fácil a gente aqui analisando, mas quando a gente encontra uma pessoa ruim, muitas vezes a gente descarta ela. Não, essa não serve, essa não presta. Não, o Evangelho é justamente para essas pessoas, queridos. Muitas vezes as pessoas querem ficar salvando aquela pessoa bondosa que é de outra religião. Vai lá incomodar a pessoa, ela que já tem um coração maravilhoso, é um excelente pai, uma excelente mãe, uma pessoa maravilhosa para a sociedade, está fazendo bem, está cultuando a Deus, talvez na ignorância, talvez nos enganos, tudo bem, mas as pessoas ficam querendo salvar essa, em vez de querer salvar o mal, o violento, o mentiroso. É esses que Deus quer salvar. Então, veja só, as pessoas, mesmo com um passado mais sombrios, podem ser aceitos. Porque esse é o grande propósito, salvar justamente os perdidos. Eu vim para salvar os perdidos. Então são esses que Deus quer. E essa é a boa nova. Mesmo a pessoa com o pior passado, que talvez tenha perdido as esperanças. Eu cometi tantos erros no passado, eu cometi violências, eu fui uma pessoa intragável, eu tratei mal, eu feri pessoas, eu provoquei tragédias. Não tem esperança mais para mim. Mas não, o Evangelho é uma boa notícia que Deus continua de braços abertos. Você ainda está vivo? Ainda tem chance, meu irmão. Se você ainda quer, se você quer ser liberto dessa maldade, se você quer mudar de vida, se você quer transformar a sua história, Deus pode e Deus quer realizar isso na vida da pessoa. Ele quer. E que a religiosidade, nenhum ser humano atrapalhe isso. Se quiser ajudar, amém. Mas se for para atrapalhar, sai da frente, porque Deus quer essa pessoa. Deus está de braços abertos. Deus não vira as costas para quem pede ajuda. Ele não vira as costas. E não importa o tipo da pessoa que ela tenha sido até aquele momento. O futuro ainda está para ser construído. E veja, queridos, é graça, é favor imerecido. Realmente a pessoa não merece, nem nenhum de nós merece. Mas Deus quer. Essa é a vontade graciosa, bondosa de Deus de nos salvar. E veja, essa ação maravilhosa de Deus ocorre não porque a pessoa merece, não é pelo caráter da pessoa, é pelo caráter de Deus. É Ele que tem um caráter tão amoroso, tão perdoador, que quer resgatar aquela pessoa. É o que o Evangelho nos diz. Aquele que não conhecia o pecado foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Tem verso mais lindo que isso, queridos? Aquele que não tinha nenhum pecado, um ser perfeito, inculpável, maravilhoso, 100% perfeito. Ele se fez pecado. Olha só, queridos, Deus se fazer pecado, Deus se fazer imundo, já que estamos usando essa terminologia, Deus se fez imundo para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que nós fôssemos feitos puros. Então não chame de impuro aquilo que Deus morreu na cruz para purificar, bastando que essa pessoa aceite Deus. Como diz Romanos 8, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus que os declara puros. E se Deus declarou puro uma pessoa por graça, pelo sangue derramado na cruz, não por merecimento, não pelas atitudes da pessoa até aquele momento, mas por graça, acabou, meu filho. Está decretado, está declarado, porque Deus tem o poder para isso. É o que está escrito, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A religiosidade muitas vezes não gosta disso, porque a religiosidade gosta de
acusar, de condenar. Parece que a pessoa, o religioso adoecido, ele sente prazer nisso, em condenar a pessoa ao inferno. Você é um filho do diabo, você não presta, você é impuro. Mas não chame impuro o que Deus purificou. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus escolheu aquela pessoa porque aquela pessoa está se quebrantando, ainda não mudou por fora, mas por dentro ela se corrói, ela se entristece, ela fala, Senhor, eu preciso deixar essa vida, me ajuda. Se essa pessoa está quebrantada, meu irmão, a mudança está vindo. E não intente acusação, porque Deus há de salvar e resgatar essa pessoa. É Deus que a justifica. Então, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Então, o tamanho do pecado da pessoa pode ser gigantesco, mas infinitamente maior é a graça de Deus. Infinitamente maior. A graça de Deus é incomparavelmente maior que o pecado humano. Isso está escrito. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Não há comparação. A dádiva é muito maior. Deus, ele perdoa integralmente, infinitamente, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E o amor de Deus, meu irmão, olha, é uma coisa espetacular. Cobre uma multidão de pecados mesmo. O passado, ele pode ser vencido com a graça de Deus. Essa é a graça que nos faz vencer o nosso passado para, em Deus, construirmos um futuro. Ele dá nova chance, ele restaura. Inclusive, é um princípio que nós precisamos adotar. Se Deus é assim, nós que somos imitadores, que queremos ser a imagem e semelhança dele, temos que ser assim também. Por isso que em Gálatas 6 o apóstolo Paulo diz, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis o quê? Expulsar a pessoa, condenar a pessoa, né? Dizer que ela não presta. Não. Vós que sois espirituais devem restaurar essa pessoa e com mansidão. Então, olha, o objetivo restaurar deve ser feito como? Com mansidão. Não é esculachando a pessoa, não é destruindo a pessoa, não é espalhando aos quatro ventos o que ela fez ou deixou de fazer. Não, é com mansidão. Então, Deus, ele dá chances novas para a pessoa. Porque a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. De novo, a religiosidade adoecida parece que é o juízo que prevalece, né? Olha, você está perdido, você está acabado. Só se você, olha, tiver muito compromisso e fizer muito esforço e der o seu serviço a Deus, que Deus talvez vá lá e te leve para a glória. Não, a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Deus não é um justiceiro, Deus não é um vingativo, não é irado e nervoso e caprichoso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Agora, um cuidado que os religiosos têm que ter. A misericórdia triunfa sobre o juízo, mas haverá juízo sem misericórdia para os que não forem misericordiosos. Então temos que estar atentos. Se a gente começar a julgar as pessoas e condenar pessoas, nós passaremos por um juízo sem misericórdia. E aí, meu irmão, coitado de nós. No livro de Isaías tem algumas profecias que a gente sempre remete, né? A vida celestial, a vida com Deus, a vida após essa vida terrena, mas que também, e é verdade isso, mas também nos remete a isso aqui que estamos vendo. As pessoas com passados terríveis podem ser transformados. Isaías 11, por exemplo, verso 6 diz, morará o lobo com o cordeiro. Ou seja, a pessoa que teve um passado ruim, a pessoa que nunca fez nada, sempre inocente, vão morar juntos. O leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro, o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. Isaías 65 também fala isso, o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente, etc. Então, mostrando uma pacificação mesmo dos mais selvagens. Isso o Evangelho pode fazer. Então, a gente tem que ter cuidado também de falar aquelas frases horrorosas. Bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido convertido.
Aquele leão, aquela serpente, aquele touro que, alcançado pela graça de Deus, é transformado e passa a habitar mansamente junto aos cordeiros, junto às ovelhas. É assim que Deus transforma. Deus pode transformar. Ele pode. Então nunca perca essa esperança, nunca deixe de pregar a palavra justamente para essas pessoas que sejam difíceis, complicadas, ou mentirosas, ou violentas. Deus pode transformar um ser humano. E esse é o grande objetivo. Precisa ser. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.